E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer um macetezinho aqui com um celular Android novamente, ok? Então, para esse vídeo, nós vamos precisar de um celular Android aí, que seja com a API, né, com o Android 5.0 ou maior. Vamos precisar do cabo que você utiliza para carregar e, se possível, um controle, um gamepad, né, um controle Bluetooth. Então, fique até o final do vídeo e confira comigo. E aí, eu achei aqui alguns colegas meus também me indicaram. Eu já tinha visto esse projeto no GitHub. Eu já tinha visto ele, mas porém ele não tinha funcionado aqui no meu. Quando eu fiz aquele vídeo do instalando uma distribuição Linux no Android, né? E aí eu espelhei pelo AirDroid, né? Que é você espelha o celular, mas ele é pelo navegador. Você tem que fazer um login e tal. Enfim. E aí eu achei esse projeto aqui, o Genimobile SCRCPY. Vou falar assim que eu acho que eu nem sei pronunciar esse negócio aí não. Mas beleza. E aí ele tem aqui este cara aqui. Ele espelha o seu celular pelo cabo USB, né, conectado no USB ali. Não requer nenhum acesso root, tá? E você consegue controlar o seu celular pelo seu mouse, tá? Meu mousezinho tá aqui. Eu já fiz vídeo dele também. Você consegue controlar o seu celular pelo mouse. Então, nativo, né? Vamos supor assim, que vai ficar. Você vai estar com o seu celular nativo dentro do seu Linux, tá? E eu consegui jogar Free Fire, né? Que a galera gosta muito aí de Free Fire. Consegui jogar o Call of Duty Mobile. O Free Fire é bem complicado, Free Fire e PUBG, porque eles precisam de algum aplicativo para mapear o controle. O Call of Duty Mobile, ele não, ele já reconhece o seu controle e é só você sair jogando. Mas eu vou mostrar tudo aqui, tá? E essa aplicação, ela tem para Linux, Windows e macOS. Tem para os três aqui. Ele se concentra em uma leveza, ó, nativo, exibe apenas a tela do dispositivo, é o desempenho de 30 a 60 FPS, qualidade de 1080 ou superior, tá? Isso, eu creio que isso vai variar muito com a resolução do seu celular aí, enfim. E aí ele fala aqui, como eu falei no começo, que ele requer um Android 5.0 ou maior. Para quem tiver na distribuição Linux e derivados, distribuição Linux não, desculpa. Para quem estiver numa distribuição Debian e Ubuntu 20.04, tá? O Debian é o teste, o seed por enquanto, e o Ubuntu 20.04, tá? Ele tem pacote Snape, para quem gosta aí, usa Snape, eu não tenho nada contra, mas eu não uso. No Fedora é uma Core PR, eu também não sei porque eu não mexo no Fedora. No Arch Linux é no AUR, eu conheço, né, o AUR. No Gentoo é no eBuilder e você também pode construir. Você pode compilar, né, os comandos aí, características de configurações para permitir uma altura, uma largura e uma altura, algum valor por 1080. Ele tem várias coisas que você pode fazer aí. Para quem está no Debian e seus derivados aí, que é o Ubuntu Linux Mint, que seja 20.04, né? É só você digitar aqui no seu terminal um sudo apt install scrcpy, tá? E aí você vai dar um enter e pronto. O meu já está instalado, ele está na versão 1.17.1. Se você colocar só ele aqui, ele vai se iniciar. Mas eu não estou com meu celular conectado ainda, tá? Se você colocar aqui, ó, menos help, ele vai te dar aqui algumas coisas aí. Aqui são os comandos, ó, Windows X valor. Você pode estar colocando. Tem várias coisas aqui e uma que aqui acho que é a menos F. Menos F. Ele abre em full screen, tá? E aí tem vários comandos aí que você pode estar conferindo aí, ver se algum te agrada, ok? O que você vai ter que fazer no seu celular? Você vai ter que habilitar o modo de desenvolvedor,
E você vai ter que entrar no modo de desenvolvedor e habilitar a depuração USB, tá? Então, eu vou conectar aqui, ó. Eu vou conectar o meu controle, eu vou mostrar o meu controle, ó. Vou conectar o meu celular, vou conectar ele aqui na USB do meu notebook, tá? E aí pronto, ele já conectou aqui. No celular ele vai pedir umas permissão, eu vou permitir. Deixa eu ver se ele vai pedir mais alguma, ele não pediu mais nenhuma, tá? E aí eu vou abrir aqui, ó, eu já criei um atalho para ele aqui, tá? Eu vou mostrar também como vocês podem estar fazendo esse atalho. Eu vou abrir aqui, ó, no meu atalho aqui. E pronto. Aí está o meu celular, ok? Não sei se está dando para vocês verem aí. Vocês estão vendo, o meu mouse está aqui, ó. Eu vou mexer com ele aqui, ó. Tá vendo? Eu estou mexendo aqui, deixa eu ver aqui, aplicativos, tá? Eu estou mexendo nele aqui, ok? Então você consegue mexer direto no PC, você não precisa de mexer nada no celular. Para você habilitar, para quem não sabe, né? Para você habilitar as opções de desempenho, o meu é um Samsung Galaxy A20, ele é um Android 10. Ele já veio aqui, mas caso o seu não tenha aqui, ó, é só você vir aqui sobre o telefone, informações sobre o software, e você vai vir aqui, ó, no número da compilação e vai apertar aí, e se eu não me engano é 8 vezes que você vai ficar clicando e aí ele vai habilitar. Depois de habilitado, você vai voltar aqui, ó, no geral, opções do desenvolvedor, você vai rolar aqui, ó, depuração USB. Só simplesmente isso. Você pode habilitar, conecta ele no seu celular, ele vai pedir permissão, você permite e tal, e depois você abre o nosso aplicativo aqui, que eu não gravo esse nome. É o SCRCPY. Se você quiser abrir, ó, ele em tela cheia, "-F", como eu falei, ele vai abrir em tela cheia. Se a gente virar o celular assim, ó, fica melhor. Ele fica com esses cortes do lado, tá? Porque a resolução do meu celular, ó, ele mostra que as informações também, ó, ele está renderizando, né, pelo OpenGL. A versão do OpenGL é o 4.6, pela minha NVIDIA. Trilinear Filter Enable aqui, ó, inicial textura 720 por 1560. Ó, aqui as novas texturas, quando eu girei a tela, eu não quis modificar a resolução, eu deixei nela mesmo aqui assim. Para mim tá ótimo. Caso o seu dê um erro na hora de conexão, é um problema no arquivo ADB. E aí eu achei essa solução aqui, ó. Esse cara falando aqui que você tem que baixar o do Google. Ó, eu vou clicar aqui nele, eu vou abrir numa outra aba aqui. E aí ele já vai baixar o download. Eu vou deixar esse link na descrição, tá? Você vai salvar. Eu já tenho ele aqui, ó, tá? Então eu vou cancelar aqui. Você vai baixar ele. E aí ele fala que você tem que trocar, ó, por esse arquivo aqui, ó. Então o que você vai fazer? Eu vou abrir ele aqui. Você vai extrair ele. Eu vou extrair ele aqui, ó. Detectar a pasta. Ele vai fazer a extração. Você vai abrir este arquivo aqui, ó. Nós vamos precisar deste arquivo. Você vai clicar com o botão direito, abrir o terminal. Caso o seu dê um erro na hora que você startar ele aqui e ele não conectar, ele der um erro, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dar um sudo cp adb e aí você vai colocar barra. Você vai pegar este caminho aqui, ó, que esse cidadão aqui, ó, deu para nós aqui, ó. Vamos pegar até ele aqui, ó. Eu vou copiar ele aqui. Eu vou deixar o link para vocês baixarem e o caminho, o comando já para vocês só copiarem e colar. Você vai colocar aqui, ó, e aí você vai dar um enter, vai dar um. Ele tá dando isso aqui porque eu já tenho o mesmo arquivo lá. Eu já fiz, né, para o meu poder estar funcionando. O meu tem o mesmo arquivo lá. É só vocês fazerem isso. Aqui, esses outros arquivos aqui não vai servir para nada. Nós só precisamos desse ADB aqui. Depois disso, você pode até excluir ele aí. Mas lembrando, isso é só se o seu der erro. Para você criar este ícone aqui, né? O meu também ele vai estar aqui no menu, ó, tá vendo?
Ele vai ficar aqui em utilitários, sistema, achados e perdidos, ó, ele está aqui. Para vocês criarem este arquivo, vocês vão ter que estar criando esse script aqui, ó. É só você abrir o editor de texto, você vai fazer o shebang aqui, tá? Que é o cabeçalho do script, hashtag exclamação /bin /bash e embaixo você vai colocar o comando. Se você quiser colocar alguma opção lá, o "-f", para ele abrir em full screen, você pode estar colocando aqui, tá? O meu eu prefiro deixar ele assim. Você vai fazer isso. Você fez isso, eu vou descartar aqui. Você vai clicar com o botão direito nele aqui, ó, propriedades, permissão e é um executável ou permitir como um programa. Eu acho que no Nautilus é assim. Você vai fazer isso. Eu vou dar um OK aqui. Você vai pegar um ícone aí, ó, pela internet. Eu procurei no Google e baixei a imagem, ó, deixei ela aqui também. Procura PNG, que é sem fundo. E depois você vai criar este arquivo aqui, ó. Você vai dar um nano ponto local share application. E aí você vai dar um nome. Quer ver, ó? O meu já está aqui. Eu vou abrir o meu para vocês verem. O meu está aqui, ó. Android Desktop. Você pode criar um novo arquivo de texto já aqui dentro. Fica a seu critério aí. Ou você pode dar um nano.local.share application. Colocar o nome aí de Android.desktop, tá? Você vai dar Enter. Eu vou deixar esses comandos na descrição também. Você vai colocar aqui o cabeçalho, né, desktop Enter, dentro de colchetes, colchetes. Vai colocar o nome, que é o que eu preferi, ó, quando você colocar aqui, ó, ele vai aparecer lá Android, não sei se está dando para ver aí. O caminho, o exec, é o caminho que você vai executar esse script aqui, ó, eu criei agora, tá? O android.sh. Então você vai pegar o caminho, ó, tá na barra home, Rodrigo Programas, ponto barra android.sh. Você vai fazer isso. Terminal você vai colocar como falso. O tipo é uma aplicação. E o icon. O icon é o ícone, que é eu deixei na mesma pasta. É esse mesmo caminho, apenas trocando o nome aqui, ó, de android.png. A categoria é utility. Você pode fazer assim. Lembrando que se você só vai trocar esses caminhos aqui, conforme o seu aí, ok? Depois que você fizer isso, você vai dar um Ctrl X, ele vai pedir se você quer salvar, você diz que sim e dá um Enter. Depois que você fizer isso, ele já vai aparecer no seu menu, você vai ter que arrastar ele para sua dock, tá? Você vai só clicar nele aí e ele já vai... Eu vou virar ele de lado aqui, e aí eu vou abrir aqui, ó, a minha área de jogo. Primeiro, vamos conectar o controle. Eu acho que todo mundo sabe aí como conectar um controle, né? Eu só vou ligar o meu aqui e vou conectá-lo. Não precisa de eu mostrar, né? Como você vai estar conectando um controle aí, ó. O meu, viu? Ele reconheceu, concluído aqui. Eu vou abrir o Call of Duty Mobile e eu vou colocar aqui, ó, aumentar a tela. Porque ele na minha opinião, ele é o melhor, porque ele não é que ele é melhor, ele já reconhece o controle, você não precisa de fazer gambiarra nenhuma, tá? Você não precisa de fazer gambiarra nenhuma. E aí, nós temos um pequeno problema também. O áudio não sai no computador. Você vai precisar, eu não vou desligar o meu headset, né? Porque eu tô gravando. Você vai precisar de pegar o fone, plugar ele no seu celular e você coloca no ouvido. Ok? E aí ele vai... Eu já baixei tudo, tal. Ele vai carregar aí o cenário. Então, a gente não vai estar ouvindo... Vocês não vão estar... O áudio do jogo, porque ele não sai aqui na tela. Tem esse site aqui, eu vou deixar na descrição também. Para mim, não funcionou. Como você está fazendo para o áudio sair junto também no computador, tá? Ele vai dar, você vai instalar e aí ele vai pedir para você instalar essas dependências aqui, ó. Vai pedir para você baixar o ROM 1V /USB áudio. Ele vai mostrar como você vai compilar aqui, ó. É simples, é só você ir colocando na sequência esses comandos. Depois você vai instalar aqui e depois você vai abrir com esse comando. Para mim não funcionou, tá? Eu estou no Ubuntu 21.04. Pode ser por isso que não funcionou. É uma versão alfa. Então,
Eu vou deixar na descrição, fica a seu critério aí, se você quiser estar tentando. Então, deixa eu ver aqui, onde que é a configuração desse negócio. O controle, ele já reconheceu o meu controle. Legal, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo que eu estou mexendo, tá? No celular, por aqui mesmo. E aí eu vou dar um multiplayer aqui, ele já reconheceu o controle, tá? O áudio, infelizmente, ele não vai estar aparecendo no cena aí no vídeo, porque, como eu falei, eu não consegui fazer o esquema do áudio sair na nossa máquina, tá? Então, ontem eu estava jogando esse Call of Duty, eu coloquei o fone direto no celular e joguei perfeitamente, tá? Eu vou selecionar esse aqui. Ó, tô mexendo no controle, tá? Olha o cara aqui, mano. Então, vocês estão vendo aí o controle tá funcionando. Vou pegar esses caras logo na saída aqui. Cara, tô ruim de mira. Ontem eu... Ai, filha da mãe. Morrer! O Free Fire, né? O Free Fire. Todo mundo... Free Fire, Free Fire, Free Fire. O Free Fire, você vai fazer o seguinte. Você vai baixar esse Octopus aqui, ó. Octopus. Só que esse Octopus, para você ter uma... Ó, ele já detectou o meu controle conectado, né? O Octopus, para você ter uma coisa mais completa, ele é pago. Eu vou abrir, você vai abrir o jogo, ele vai pedir ó, algumas autorizações, você autoriza, e aí ele já vai detectar o seu jogo. Se ele não detectar, é só você clicar no mais aqui, ó, e aí ele vai procurar os jogos que você tem, os aplicativos aí que você tem instalado, os jogos, é só você tá colocando aí. Eu acho que muita gente não vai ter muita dificuldade com isso. E aí eu vou abrir aqui, ó. E aí ele fala que você tem que ter o Panda Game Pro, Panda Mouse Pro. Isso aqui é 19, 17 reais, 11 reais. Eu não vou comprar nada disso. Eu vou continuar aqui, ó. Play with Octopus. Ele vai falar isso, eu vou ignorar também. Que meu celular não é lá aquelas coisas, tá? Só tem 3 GB de memória, então para alguns jogos não fica legal. Vocês estão vendo que o som tá saindo lá no celular, né? Felizmente. Eu vou clicar aqui para configurar. Vocês estão vendo que ele já tá pegando o controle aqui, ó, RT e tal. Você tá vendo esse carinha aqui, ó, que eu tô mexendo com o mouse aqui, ó, é o Octopus, tá? É só você clicar nele aqui, ó. Eu vou dar um OK. Esses caras aqui, que são os direcionais, você não precisa mexer, tá? Você só vai vir aqui, ó. Ele já tá no gamepad, ok? Então ele já tá no gamepad. Não mexi em nada, ó, eu não mexi em nada. Transparência, ah, tá. Ó, você pode colocar aqui, ó, a transparência para não mostrar. Eu vou deixar aqui e esse aqui é a sensibilidade, né? Tá? Ele tem aqui para inverter. Aí ele fala aqui, ó, USB. É por isso que esse negócio não tava pegando. Você tem que comprar o aplicativo.
tá? Ou se você conseguir baixar lá pelo APK Puri, né? É uma boa aí. Então tem várias opções aí de você mexer. E se você quiser trocar aqui, ó, você tem que entrar no jogo. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar no treino. Eu vou entrar no treino. Vou começar aqui. Como vocês viram, vai ter botões que você vai precisar de comprar o Pro. Eu nem tentei baixar pelo APK Puri, tá? Se você conseguir baixar pelo APK Puri, fica a seu critério aí. A finalidade do vídeo aqui é só mostrar o... Tá vendo? O direcional, ele já pega. E a visão, né? Ele já pega. É meio estranho, mas é tudo questão de configurar lá. Ó, outra coisa aqui, esse botão de abrir, ele também não pega, você tem que comprar a versão Pro, tá? Ok? Então, se você clicar aqui, eu vou dar um ok aqui. Esses botão aqui, ó. Por exemplo, deixa eu sair aqui. O B é de abaixar. O B não funciona. Você tem que comprar a versão Pro. O A funciona. O Y também funciona. O RT. A mira, que é esse aqui, né? Cara, eu não... É muito estranho esse negócio. Tá? Então, se você quiser trocar algum desses botões, a mira aqui, ó, o RB, eu vou colocar no LT, ó. Pronto. Vamos ver se ele funcionou. Pronto, tá vendo? Tá? Então, para você trocar, é só você clicar nele aqui, ó, e você tá selecionando. O B, como eu falei, você tem que comprar a versão Pro, como ele mostrou lá no começo lá. Ok? Então você vai estar conseguindo aí, ó, com controle. Ok, pessoal? Então, o botão dele de sair aqui, ó, também esses botões não funcionam. Você tem que comprar a versão Panda lá, que ele falou, Pro. Ó, eu vou voltar para o lobby aqui. Vou dar um ok. Eu vou sair aqui. Qualquer jogo que você tenha no seu celular vai estar aparecendo aqui na tela do seu Linux, tá? É um jeito bem mais prático aí para você poder estar jogando seu Free Fire aí numa tela maior. Não tem lag, tá? Parece que tá nativo. Parece que o celular tá nativo aqui no Linux. Não tem lag. É bem interessante mesmo. Vocês estão vendo aí, ó. Ele funciona legal. Abaixar aqui, né? Os gráficos vão ficar até melhor. É como eu disse, o meu celular não é lá grandes coisas. Se o seu celular estiver conectado, ó, é só você coisar no menuzinho aqui, no íconezinho, né? Que eu mostrei como criar lá, ó. E aí ele já vai estar abrindo aí, ok? Eu não gosto esses negócios aqui, ó. Porque eles ficam funcionando aí em segundo plano, cara. Tudo no Android agora tá vindo desse jeito. Até o KDE Connect tá desse jeito. Fica funcionando em segundo plano, você tem que ir lá e forçar. Você pode estar tentando aqui, ó. Eu vou deixar o link dessa página na descrição. Pra mim, não funcionou. Mas vocês têm que... eu estou no Kubuntu. Develop Kubuntu, né? 21.04 que ainda está em desenvolvimento, nem alfa chegou. Como vocês estão vendo aí, ó, no LSB Releases aí, ele ainda está em desenvolvimento. Ele ainda nem chegou em alfa, ok? Então pode ser por isso. Mas se você quiser tentar, é tudo bem explicadinho aqui. Esse Linux Dicas e suporte aí. Eu vou deixar o link para vocês baixar. Caso o seu não conecte no celular, eu vou deixar o link desse arquivo do Google e vou deixar o comando para você estar executando também, ok? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.